Alerta vermelho no mundo cripto. O caso Cork Protocol. Pois é, minha gente. Segurem seus queixos. O mundo cripto tremeu de novo. Desta vez, o baque foi feio. Cork Protocol. Já ouviram falar? Pois é, entraram para a estatística. Uma daquelas bem ruins, sabe? Um ataque hacker daqueles de cinema. Uma verdadeira fortuna evaporou. 12 milhões de dólares assim, num piscar de olhos. Imaginem só essa grana toda. Dava para comprar muito pastel na feira. Ou uns bons apartamentos, quem sabe. Mas não, virou fumaça digital. A comunidade cripto está em choque. Este incidente acende um alerta gigante. Mostra que, mesmo com toda a tecnologia, os espertalhões digitais continuam à solta. Vamos desvendar esse mistério. Quarta-feira cinzenta. Como 12 milhões hilários sumiram. Aconteceu tudo muito rápido, pessoal. Na última quarta-feira, dia 27 de maio. Um dia que parecia normal, tranquilo. Mas nos bastidores da Cork Protocol, o caos estava prestes a se instalar. Os sistemas começaram a apitar. Algo muito errado estava acontecendo. E não era um simples bug, não. Era um roubo em andamento. O prejuízo? Aguentem firme aí. Nada menos que 12 milhões de dólares. Isso mesmo, 12 milhões. Em EVST ETA, uma forma de Ethereum embrulhada. Imagine o desespero da equipe do Cork, vendo essa dinheirama toda escoar pelo ralo. Um verdadeiro pesadelo digital, que se tornou realidade em poucas horas. Os bandidos digitais usaram um contrato malicioso para explorar uma vulnerabilidade específica. O truque do mágico digital por dentro do contrato malicioso. Então vamos entender melhor essa mágica negra digital. O tal contrato malicioso, como ele funciona? Não é passe de mágica, é pura lógica de programação, só que usada para o mal, obviamente. O hacker, ou grupo de hackers, estudou o Cork Protocol, analisou cada linha de código, cada função, procurando por uma agulha no palheiro, uma pequena falha que pudesse ser explorada. E, infelizmente, eles encontraram. Essa vulnerabilidade permitiu que o contrato malicioso fosse implantado. E uma vez lá dentro, ele agiu como um cavalo de Troia. Parecia inofensivo no começo, talvez, mas tinha um objetivo bem claro: roubar. Ele enganou os mecanismos de segurança do protocolo. Fez o sistema acreditar que estava tudo certo, que as transações eram legítimas. O contrato malicioso então começou a executar comandos para transferir os fundos, os tais 12 milhões em UST ETH, para carteiras controladas pelo invasor. Seção 4. Rastreando a grana, relatórios, declarações e muita ETH. Assim que o roubo foi detectado, a correria começou. Empresas de segurança blockchain entraram em ação. Uma delas, a Cyvers, soltou um relatório importante. Conseguiram rastrear parte do caminho do dinheiro. Descobriram que os fundos roubados, os UST ETH, foram rapidamente convertidos para Ethereum, ou ETH. Essa é uma tática comum dos hackers, para dificultar o rastreamento e facilitar a lavagem. A conversão para ETH é só o primeiro passo. Depois disso, o dinheiro costuma passar por mixers, tornando quase impossível seguir o rastro. Seção 5. Blockchain em xeque. A segurança é coisa séria, pessoal. Este ataque ao Cork Protocol não é um caso isolado. Infelizmente, é mais um na longa lista. Mostra que a tecnologia blockchain, apesar de revolucionária, ainda tem seus calcanhares de Aquiles. E a segurança é, sem dúvida, o maior deles. Prometem descentralização, imutabilidade, mas se o código do contrato inteligente tem uma falha, aí, meu amigo, a porta fica escancarada para os larápios. E eles não pedem licença para entrar. A corrida por inovação no espaço DeFi é frenética. Novos protocolos, novas funcionalidades surgindo toda hora. Mas, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição. E da segurança, principalmente.
Auditorias de código são essenciais. Testes exaustivos, revisões por múltiplos especialistas. Não dá para economizar nisso, gente. É como construir um cofre forte. Você não vai usar uma portinha de papelão, vai? A segurança no blockchain precisa ser prioridade máxima.